Olá, bem-vindos. O vazio existencial é algo que tem atingido cada vez um número maior de pessoas. Parece que sempre falta algo. É aquela sensação de falta de sentido, de objetivo de vida. Por mais que se tenha vida bem-sucedida, realizações importantes, ainda que se tenha alcançado todos ou a maioria dos sonhos, dos projetos idealizados no passado, ainda assim o vazio, a insatisfação parece que está presente. E mesmo pessoas que são ditas super bem-sucedidas, famosas, ricas, populares, com boa aparência, relatam sentir o vazio existencial a ponto de se entregarem a situações difíceis, estados depressivos, vícios, culminando muitas vezes até em suicídio, como nós temos presenciado, em sociedade. Por que será que cada vez um número maior de pessoas se encontram nessa situação de insatisfação, de tédio? Por que será que o vazio existencial tem virado praticamente uma síndrome, nos nossos tempos atuais? Olha, a resposta não é complicada, é até objetiva. Embora não seja agradável, mas ela é simples. Isso está acontecendo cada vez mais devido ao baixo nível evolutivo que a humanidade ainda está vivenciando, que estamos estacionados ainda, que nos impede de viver com plenitude. Porque os ideais que realmente suprem a nossa alma, eles vão muito além dessas coisas, dessas conquistas materiais, do culto ao corpo que está sendo tão valorizado atualmente na sociedade, de conquista de popularidade, dos prazeres, dos divertimentos, dessas coisas que são tão buscadas pela maioria das pessoas, Isso porque essas coisas, que aparentemente são boas, que se corre muito atrás delas, na verdade não trazem emoções verdadeiras, emoções que trazem plenitude realmente à nossa alma. E as condições que nós estamos vivenciando, nessa modernidade que nós estamos vivenciando na sociedade, o avanço da tecnologia, a parte, claro, dos benefícios que são inúmeros, nós não podemos negar, traz também um lado negativo de promover um exagero, uma certa liberdade moral, incentivando as pessoas a estarem cada vez mais interessadas nessas sensações mais fortes, nos prazeres ilimitados, nessa busca desenfreada, numa espécie de preguiça moral e emocional em se aprofundar em valores melhores, mais éticos, mais morais e na afetividade verdadeira realmente. E daí o vazio toma conta da pessoa quando tudo que ela já conseguiu, já alcançou, todo o prazer que conseguiu torna-se insuficiente. É como a droga, que nós sabemos que quanto mais a droga é utilizada, maior quantidade é preciso, é preciso aumentar a dose para que a pessoa sinta o mesmo efeito, porque a mesma dose não satisfaz mais, até quando o viciado chega no limite dele. Daí vem os problemas, maiores, a insatisfação, a depressão, a angústia, o desespero e frequentemente a morte, Mas os estudiosos do comportamento humano dizem, na verdade, que essa questão, essa arrogância em querer ser melhor em tudo, em querer chamar atenção mais do que os outros, em querer se sobressair, esconde uma necessidade na realidade que é principal na vida de todos nós, que é a necessidade da aceitação, da valorização, do pertencimento, que nada mais é do que a necessidade de ser amado. Então, por detrás de tudo isso encontra-se, na verdade, essa necessidade da amorosidade verdadeira. E todos somos assim. Todos nós temos necessidade de valorização em relação a todos os nossos relacionamentos, aos nossos grupos, os mais diversos, o grupo familiar, de amigos, de trabalho e assim por diante.
E isso porque nós somos seres gregários, nós sabemos, né? Necessitamos do outro tanto em relação à área emocional e afetiva, como também para o próprio equilíbrio, né, da sociedade, para o equilíbrio moral, ético, né, individual e da sociedade. Então nós nascemos para a convivência, ela é necessária, é imprescindível. Deus nos criou assim, nós somos assim, né? E todos nós necessitamos de valorização, de ser considerados, buscados, respeitados, amados, né? Isso está dentro de cada um de nós. E essas necessidades estão correlacionadas, elas dizem respeito, logicamente, aos relacionamentos humanos. E esse desejo é inato no homem, né? Mas antes de sermos valorizados, nós precisamos entender que precisamos aprender a valorizar também as pessoas, a buscar, a gostar, a respeitar as outras pessoas também. É aí que está o problema, né? E o egoísmo é a causa frequente do insucesso nas relações, porque o egoísmo, ele quer tudo para si. O egoísta, ele quer ser amado sem amar, ele quer receber sem necessariamente ter que se doar, na verdade, né? Então, embora muitos de nós não nos atentemos a isso, todos nós nascemos com duas necessidades muito importantes e básicas. A primeira é de ser útil ao todo, né, a coletividade, isso porque, por sermos seres coletivos. E a segunda necessidade é de amar e de ser amados, né? E ainda que nós não percebamos, isso está dentro de nós, impresso na nossa alma. Então nós precisamos desenvolver capacidade para preencher essas necessidades, senão o vazio existencial se estabelece. Isso a Joana de Ângeles nos fala na obra Vidas Vazias, introdução. Ela diz: a vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadosos treinamentos desde os primeiros dias no corpo. E continua no capítulo 1. Tudo isso como decorrência do vazio existencial que se apodera do indivíduo, porque não encontra apoio no sentimento de amor que vem desaparecendo a pouco e pouco do seu desenvolvimento moral. Então, a mentora assevera muito claramente sobre o objetivo da existência, a maior necessidade humana, que é a da afetividade verdadeira, né? Mas existe uma resistência muito grande em aceitarmos, né, esse objetivo existencial, e que ele está totalmente ligado aos nossos relacionamentos, em como lidamos emocional, afetivo e comportamentalmente com as pessoas, com o nosso semelhante. Então, o grande engano que nós cometemos, nós, a maioria das pessoas, é de pensar, de achar que vamos poder ser amados, valorizados e queremos até ser idolatrados, se possível, mesmo sendo egoístas e mesmo não nos doando nas relações. Isso é impossível, porque amor é ressonância, é reciprocidade, né? É uma energia que deve ser recíproca. Então, o estabelecimento de bons relacionamentos está totalmente ligado à nossa elevação moral, por conta justamente da causa disso tudo, que é o egoísmo, e porque só se consegue viver bons relacionamentos quem aprende a doação, que é totalmente contrária ao egoísmo. Então, sem o apoio do sentimento da afetividade verdadeira, vem em nossa mente pensamentos rasos, sem utilidade alguma, vem uma acomodação, uma espécie de preguiça, né, mórbida, causando esse vazio de apenas querer essas sensações mais fortes, prazeres exagerados, extravagantes, sem responsabilidade com nada nem com ninguém, e consequentemente a falta da autorrealização. Esse é o nosso grande problema. E a falta da autorrealização, por sua vez, leva a excessos e patologias diversas. Patologias emocionais, psíquicas e físicas também, porque isso nos leva, a falta de autorrealização leva à fuga pelos vícios diversos, né? Álcool, drogas, excesso de alimentação, violência, sexo desvairado e até culminar, como nós falamos, em suicídio muitas vezes, inclusive pelas obsessões, né? Por falta do sentido existencial. Essa vibração energética baixa atrai espíritos de baixa vibração também, que nos influencia negativamente. Então, em suma, não adianta querer saber o sentido da vida se não aceitamos a resposta. E a resposta é que nós viemos ao mundo para o aprendizado da afetividade verdadeira e para ajudar a evolução do planeta e de seus habitantes,
nosso semelhante. Então, se nós temos a resposta, não adianta mais fugirmos disso, dessa missão, e continuarmos alimentando interesses rasos, pensamentos inúteis, egoístas. Porque será que é preciso chegar no fundo do poço, do vazio, do sofrimento, da insatisfação para mudar? Né? Acho que não devemos nos permitir, né, isto. Nós precisamos receber afeto realmente, mas nós precisamos dar afeto também, nos doar às pessoas. E nós achamos muitas vezes que sabemos gostar, sabemos amar, mas a maioria de nós não sabe na realidade. Os relacionamentos humanos, no mais das vezes, com raras exceções, são superficiais, são baseados no egoísmo mesmo, como falamos, e nos interesses mesquinhos, os mais diversos interesses, né? Uma troca de interesses. Por isso as relações não se sustentam. E quando se sustentam, isso é feito à base de briga, de infelicidade, de violência. Não existe profundo e sincero sentimento nas relações. Pode ser chato até ouvir isso e ter que falar isso, mas a maioria dos nossos relacionamentos são calculados para ver quais as vantagens e desvantagens, né, que eles nos trazem, que eles apresentam. Se nós nos aprofundarmos na situação com coragem, com sinceridade, nós vamos ver isso. A maioria das pessoas costumam manter relações enquanto acham que a pessoa tem alguma utilidade que vale a pena. Na verdade, busca-se sempre a vantagem, a novidade, né? E isso nos mais diversos relacionamentos. Não é só no relacionamento afetivo, não. Trazendo isso para a nossa realidade, quantas vezes nós nos predispomos a dar atenção realmente às pessoas, valorizando as pessoas? Somente quando sobra tempo, quando não temos mais nada importante para fazer, ou somente quando nos é conveniente? É preciso se questionar sobre isso. Quando nos colocamos no lugar do outro para sentir a sua dor, a sua dificuldade, a sua solidão, não vamos ser hipócritas, né? Vamos ser sinceros. Nós sabemos realmente amar? Porque nunca se abandona quem se ama, mesmo quando não se precisa mais dela, mesmo quando ela não tem mais utilidade, nem que a pessoa não satisfaça todos os nossos interesses, as nossas vontades, que não concordem com a gente. Sabe? Nossos interesses muitas vezes é mesquinho, é egoísta, e mesmo que a pessoa não se predisponha a isso, e nem pela distância, nem nada disso, quando se gosta, dá-se um jeito para estar junto com a pessoa, né? O mundo está em plena decadência pelo baixo nível evolutivo e moral da humanidade, né? Pela falta de afetividade verdadeira, né? E não adianta nenhuma conquista, por mais que seja, nem dinheiro, nem beleza física, nem juventude, nem popularidade, nada. Nada pode tornar plena e feliz a vida de uma pessoa que não tem moral suficiente para saber amar o seu semelhante. E o que fazer diante disso, né? É cruzar os braços e falar daquela forma muito conveniente. As coisas são assim, fazer o quê? Os outros são assim mesmo, né? Querendo jogar para os outros. Para vencer o sentimento de inutilidade e vazio, é preciso mudança urgente de pensamento, de conduta, no sentido de tentar diluir, exterminar esse anestésico mental e psíquico, né? Esses desculpismos, essa preguiça mórbida que nos domina no mais das vezes, e passar a preencher a nossa mente com reflexões profundas, sinceras em torno da nossa própria existência. É preciso trocar esses interesses mesquinhos, frívolos, rasos, egoístas, pelo sentimento da solidariedade e afeto verdadeiros. É preciso compreender que o sentido da vida não são divertimentos e prazeres exagerados. Os divertimentos, eles são permitidos e bons dentro de um limite. Deus nos colocou no mundo para usufruir das coisas que existem no mundo, mas isso com limite, com parcimônia. E é preciso trocar esses interesses rasos e mesquinhos e egoístas, muitas vezes, no mais das vezes, pelo sentimento de solidariedade, buscar desenvolver relacionamentos saudáveis e amorosos, baseados no auxílio recíproco. Isso é urgente em nossa vida, e isso é através da empatia que nós conseguimos, né? Relacionamentos amorosos só são possíveis quando se consegue respeitar a individualidade das pessoas, independente de elas concordarem ou não conosco, de estarem certas ou erradas, né? É preciso aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm, não pela utilidade que elas têm, né?
É preciso combater esse egoísmo de querer tudo para si, ignorando as necessidades dos outros. Então é preciso fazer ao outro aquilo que desejamos que a nós seja feito. Então o amor ao próximo, através da empatia, seguido do alto amor, é a cura para qualquer vida vazia na realidade. E é preciso desenvolver também o alto amor antes de tudo, que é muito diferente do egoísmo, porque o egoísta ele quer tudo somente para ele. E quem se ama não é assim. Ele quer ser saudável para se autossustentar, para se autoestabelecer emocionalmente, não jogando suas doenças emocionais para os outros. Então ele se cuida, se olha buscando resolver os seus conflitos, as suas carências, suas mazelas emocionais, não jogando, não colocando as suas expectativas de felicidade na mão dos outros. É muito diferente o alto amor do egoísmo. E a Joana de Ângeles diz ainda que nós devemos todos sair em busca da paz através da prática do bem, da fraternidade e também do conhecimento e vivência sobre a imortalidade da alma. Porque a certeza na imortalidade da alma nos tira a necessidade de urgência, nos tira o medo de morrer, de perder as pessoas, as coisas, de tudo acabar, né? E a certeza que a nossa vida prossegue, além túmulo, traz paz à alma. E crer nisso, na imortalidade da alma, é ter a certeza de que todo o bem que realizamos será dinheiro, será moeda que nós levaremos para sempre, a única moeda, que nos impulsiona a comportamentos melhores na realidade. E somente o comportamento voltado às melhores escolhas, às melhores atitudes, que são atitudes de piedade, de compaixão, de bondade, e essa certeza na vida eterna produzirá a paz na nossa alma. E a paz traz a serenidade que nós precisamos, que acalma as nossas ansiedades dos desejos, né, desenfreados, da necessidade de buscas, de prazeres ilimitados. E isso resulta, essa paz, essa serenidade, na capacidade de melhorarmos, né, de sermos pessoas mais amoráveis, mais caridosas. Parece difícil alcançar esse estado de paz e plenitude? Não vamos dizer que seja a coisa mais fácil do mundo, mas vamos nos lembrar que Jesus nos disse que somente Ele poderia nos dar a verdadeira paz, né? Aí nós temos o caminho. Então, diante da situação desafiadora, da dificuldade, o melhor é perguntar a si mesmo como Jesus agiria diante da mesma situação. Porque Jesus, nós sabemos, foi o médico dos médicos, o terapeuta por excelência, e Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é o amor de Jesus? É igual ao nosso amor? Nós que dizemos saber amar? O amor de Jesus é o amor da doação, não do egoísmo. É o amor da aceitação, não do julgamento. É o amor do perdão, da admiração, do respeito por todos, com seus defeitos, com as suas qualidades. É o amor da essência e não da aparência. Nós precisamos nos despojar desse amor da aparência. E esse é o principal requisito para sabermos desenvolver a afetividade verdadeira, o respeito à individualidade do semelhante. Pode-se desejar a melhora da pessoa, isso é diferente, é outra coisa. Ter o interesse de ver a pessoa progredir, mas estando junto com ela, ajudando em seu progresso, no seu crescimento, não criticando, mantendo afeto pela pessoa do jeito que ela se apresenta, né? Vamos tentar então fazer diferente, vamos substituir o nosso individualismo pela fraternidade, nos interessando mais pelo todo, né? Vamos buscar substituir essas coisas sem sentido, superficiais, as ambições pelos valores legítimos da emoção verdadeira. Isso nos preencherá. Vamos elevar o pensamento para coisas mais nobres, ao invés de continuar compartilhando notícias fúteis, terríveis, que teimam em se multiplicar aí pelas mídias, né? Pela televisão. Devemos evitar julgamentos alheios, porque não sabemos realmente o que cada pessoa veio passar nessa vida. Então vamos fazer diferente, vamos buscar encontrar coisas boas nas pessoas, nas situações. Elas existem, mas elas estão esquecidas. Vamos parar de reclamação, vamos começar a agradecer. A gratidão é sempre uma energia muito boa, que na verdade vai moldar o novo mundo, né? E nos molda enquanto novas pessoas, novos seres humanos melhores. Quando um pensamento ruim vier à mente, devemos compreender esse pensamento, mas tentar neutralizá-lo, substituindo por pensamentos melhores.
Então, se algum problema aparecer, nós tivermos que resolver, vamos buscar imediatamente a melhor solução, sem dramas, né? Com foco. Vamos buscar a prece e a meditação como auxiliares muito eficientes, muito bons nesse processo de mudança, porque os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda, sempre nos ajudam quando nos predispomos a mudanças reais, mudanças valorosas, né? E será realmente o interesse pelo próximo que nos ajudará a atingir um estado melhor. É o estado luminoso que nos ensina Carl Jung, que nos ensina Joana de Ângeles, o estado de plenitude, de felicidade real, compatível com o estado de paz, que nos leva a vencer a inferioridade moral e espiritual e o vazio existencial. O próprio Evangelho nos diz que para viver em contato com Deus e com os benfeitores, não é preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. O que significa isso? Não é preciso grandes sacrifícios. Nós podemos ser felizes segundo as nossas necessidades humanas, sim, mas que os nossos pensamentos, nossos atos não firam a ninguém. Ao contrário, que sejam pensamentos e atitudes voltadas ao positivismo, à valorização da vida e à valorização de nosso semelhante, porque nós precisamos uns dos outros para vivermos. Eu desejo que todos fiquem bem. Até a próxima.